Continuamos aqui na parte 2 do nosso curso, Atos e Fatos Pré-Junta, módulo 8, Portas de Entrada. Já explicamos o que é porta de entrada nas aulas anteriores. Aula 31, diferença entre segunda opinião, desvio para profissional credenciado e desempate. Olha, isso aqui causa uma confusão tremenda, especialmente na cabeça do paciente. E eu, como advogado, posso te falar que isso é uma verdade. O paciente me procura e fala, doutor, olha só, meu plano negou aqui o tratamento e eu preciso ajuizar uma ação. É assim que o paciente me procura. E eu falo, olha, o que aconteceu? Ele, olha, doutor, não sei. Recebi aqui um telegrama falando que ia para um outro profissional e eu não entendi nada, porque eu não sei se esse é um auditor, se é um desempatador, se é uma segunda opinião, se é uma perícia, eu não faço ideia. Então, essa aula de hoje é para a gente esclarecer isso e não ter mais dúvidas. Quando um beneficiário busca atendimento, muitas vezes a operadora indica para um terceiro profissional. Isso gera dúvida, como eu te falei agora. Segunda opinião, credenciado ou auditor desempatador. A segunda opinião é dificilmente uma operadora indica o paciente para uma segunda opinião. Esse é um direito do paciente, a operadora tem pouco interesse em esclarecer sobre a melhor alternativa. O lema é economizar. Olha o que a gente precisa entender aqui. Segunda opinião é um direito de quem? Do paciente ou da operadora de plano de saúde? Nós falamos nas aulas anteriores, é saúde ou é contrato? A segunda opinião, a gente está falando sobre saúde, não está falando sobre contrato. E por isso, eu posso te afirmar que aqui a gente está falando sobre o direito do paciente. Como é que se dá a segunda opinião? O paciente foi diagnosticado com um câncer gravíssimo e o profissional que diagnosticou primeiro falou, olha, você tem aqui 2 semanas de vida, não tem o que se fazer. Esse paciente, angustiado obviamente, 2 semanas de vida, né? Filho, esposa, marido, o que for, fica naquela loucura, né? Vou morrer daqui a 2 semanas. A segunda opinião é esse paciente buscar a opinião de um outro profissional. Para o outro profissional, quem sabe, falar, olha, não concordo com o colega aqui. Ele está falando que você vai durar 2 semanas porque ele entendeu o tamanho. Mas analisando aqui, eu acho que tem cirurgia. É uma segunda opinião. Então, essa segunda opinião serve para isso que eu falei. Achar uma terapia alternativa para alcançar, eventualmente, uma cura ou uma postergação ali da vida do indivíduo. Profissional credenciado, né? Também conhecido como desvio do paciente, trata-se de uma prática que tem crescido bastante. A operadora ignora a indicação do solicitante e somente indica para um profissional credenciado. Aqui a gente já está falando, saiu do campo da saúde e entramos no campo do contrato. Contrato, norma, execução de serviço, prestação de serviço. O que é o desvio do paciente? Profissional assistente solicita autorização da cirurgia, entrega o documento para o paciente pega aquele documento, vai, bate lá na porta de entrada do hospital. Hospital, quero dar entrada. Aí o hospital olha e fala bem assim, mas esse profissional não é credenciado da operadora e essa operadora só faz com credenciado. Ó, vou marcar aqui 10 da manhã com o doutor fulano aqui do hospital que ele vai te atender. Isso é um desvio. Vamos colocar, isso foi um desvio feito pela porta de entrada do hospital. Mas eu vejo muitos desvios pela própria operadora. E olha só, detalhe, esse desvio feito porta de entrada pelo hospital não é a vontade do hospital. O hospital recebeu designações para que isso acontecesse. Então, ainda que seja feito pelo hospital, a voz que está saindo ali é da operadora. Mas vamos falar da prática quando a operadora desvia o paciente. Vamos supor que esse hospital recebeu o pedido, mandou para a operadora recebeu o pedido e manda a notificação, um e-mail, um SMS, um WhatsApp e fala, olha, nós recebemos aqui o pedido e maravilha, vou te indicar para o profissional tal, está marcado amanhã, 10 da manhã, vá lá. Isso é um desvio. É até meio óbvio, né? Mas é necessário esclarecimento. Aqui, a gente já começa a aprofundar nessa norma que é a mais atual e que, olha, vai dar pano para manga, como eu já falei. Tenho receio de que essa norma vá ser revogada, tá? Se ela for revogada, ela já causou um certo
estardalhaço, um certo estrago, porque mostra que há um problema. Mas eu acho que há um vício de competência do CFM ali para falar sobre questões de junta. Mas, enfim, vamos analisá-la porque ela é uma evolução. Trata-se da RN 2448 do CFM e ela, no seu artigo 12, dispõe que é vedado ao médico auditor direcionar pacientes para outros médicos. Estamos falando aqui do desvio, mas aqui a gente não está falando da operadora. Vamos lá. CFM, Conselho Federal de Medicina, ele tem competência delimitada, ou seja, ele pode julgar atos praticados por médicos. Ponto. É por dentista? Não, não tem competência para isso. Atos por médico. OAB, o meu é a OAB. A OAB julga atos praticados, eventualmente antiéticos, praticados por advogados. CFM pelo médico, certo? A ANS autoriza, RN 424 autoriza, né? Se for solicitado aqui e for negado, tem que indicar um outro profissional que possa realizar a cirurgia. Tratamento. Essa RN está falando ao auditor, você como médico auditor, você não pode desviar para outro profissional. Entende? Então, é o CFM falando para os seus. Mas a ANS autoriza. Você quer fazer como a ANS falou? Ok, eu estou dando uma competência aqui. Você é quem sabe. E aí vai se discutir. Por isso que eu estou falando. Essa é uma resolução que ainda vai ter muita discussão para verificar a validade dela. Mas, em resumo, o desvio é essa prática. Vem cá, vou te indicar para um outro profissional aqui. Quando a gente já fala de auditor e desempatador, aí é uma outra figura. A gente já está falando de um mecanismo de regulação, que a gente vai ver muito isso. É um mecanismo de regulação. Nós já até vimos, né? Então, auditor e desempatador trata-se de um direito da operadora de checar se a solicitação está correta do ponto de vista contratual e técnico. Caminho obrigatório para a realização de junta. Então, foi feito o pedido de autorização do procedimento. Auditor analisou e viu que tem uma divergência, ele vai notificar, ele é obrigado a notificar. Artigo 10 da RN 424, a gente já está passando por ela, né? Notificar profissional e beneficiário. Se o beneficiário recebe o telegrama falando, olha, houve uma divergência e vai ser instaurada uma junta. Esses aqui são os 4 profissionais que podem integrar a junta na qualidade de desempatador. Seu profissional vai responder sobre isso. Quando ele olha, meu Deus do céu, estou sendo desviado. Isso não é um desvio. Isso é um mero mecanismo de regulação sendo aplicado. Auditoria e desempate. Lícito? Lícito. Previsto na norma e autorizado a operadora a fazer. Direito da operadora de verificação. Beleza? Deu para entender o que é desvio, o que é segunda opinião e o que é auditoria? Agora você não vai mais se confundir. Sabendo exatamente aonde o processo está, você vai saber exatamente como atuar. Só um exemplo de atuação prática. O beneficiário recebe uma notificação. Olha, seu profissional não é credenciado. Estamos disponibilizando aqui um outro profissional credenciado que vai te analisar dia 10 às 10 horas da manhã. Você vai reclamar na ANS que foi feita uma auditoria que foi negado o procedimento? Não, porque você está identificando o que está acontecendo de uma maneira inapropriada. O que eu recomendaria nesse caso? Operador, eu agradeço pela indicação do outro profissional, mas eu tenho o direito de operar com esse paciente aqui, porque o meu contrato é de livre escolha, eu estou ciente sobre os limites do honorário. Por favor, continue a análise do pedido feito pelo meu profissional assistente. Ponto. Entendeu como saber aonde você está, saber em que passo está, saber o que está acontecendo, muda todo o jogo, porque muda a forma com que você vai argumentar. A operadora vai receber o documento e falar, ok, vai para a auditoria, ok, vai ter divergência, vai para a junta, mas a gente vai pulando obstáculos. Beleza? Beleza. Aula boa. Próxima aula a gente continua falando ainda da parte 2, atos e fatos pré-junta, ainda nas portas de entrada, módulo 8, mas aula 32. Estabelecimentos credenciados como porta de entrada fechada. Eu dei um exemplo agorinha do hospital, mas a gente vai aprofundar isso e ver a legalidade. Um grande abraço e até a próxima aula. Fique comigo.